Sigmund Freud é o cara. 1856 a 1939. Pai da psicanálise, cria a psicanálise. Vamos ver como é que aconteceu isso aí. Ele era um médico recém-formado e ele era médico, amigo de um médico fisiologista lá, né? Joseph Brauer. Que o Joseph Brauer nasceu em 1842 e morreu em 1925. Então, Joseph Brauer já tinha uma paciente com neurose, né, com histeria da época que eles falavam. E chama a atenção de Freud para essa paciente. Ele quer ir em busca de algumas respostas que a ciência não tinha. Então ele vai até Charcot. Charcot era também um médico lá, que dava cursos, né, voltado até para a hipnose. Ele tira a hipnose do buraco, digamos assim. E Charcot prova que existe duas mentes, a mente consciente e a inconsciente, e que ele consegue trabalhar as duas. Então, depois que ele vai até Charcot, ele cria a psicanálise, né? Em torno de 1900 ali. A psicanálise tem um termo que foi criado por Brauer e por Freud, né? Catarse, né? Procedimento de liberação de afetos e emoções. Associação livre, a pessoa fala tudo que vier à cabeça. E o psicanalista avalia as associações. Narcisismo é um termo também usado, que o indivíduo se admira exageradamente, né? Sua própria imagem, nutre a paixão por si mesmo. E ele fala que é normal em todos os seres humanos, né? Está relacionado com o desenvolvimento da libido. Indivíduos com transtorno julgam-se grandiosos e possuem necessidade de admiração e aprovação de outras pessoas em excesso. A sublimação também é um termo psicanalítico que colocar a energia em outra coisa, né? Mudar o foco, sublimação. Para Freud, ao nascer, o ser humano traz impulsos inconscientes, né? Em busca do prazer. Daí os pulsos, ou instintos, né? Mas ele chama de pulsos. Construtivo é o amor e destrutivo de morte. Ele acha que o nosso inconsciente tem dois pulsos: o de morte, que é a vontade de agressão, vontade de matar, vontade de destruir, e o amor, que é a vontade de zelar, de querer bem, de ter pena, né? Aí tem um complexo de Édipo, que é um trauma, né? Sempre de natureza sexual, e o organismo se transforma em torno da libido para ele. O complexo de Édipo para ele, que é um termo que ele usa depois. Ele lia muita mitologia grega, né? Lia muito filósofos da época, e ele diz que a criança lá por volta de 6 anos, né, ela tem uma atração pelo sexo oposto. Se é menino, tem atração pela mãe, se é menina, tem atração pelo pai, e isso cria um transtorno onde surge. Depois ele vai dizer que surge o superego por culpa disso. E para ele isso é na realidade normal, que é coisa. Para ele, a gente já se cria num transtorno, né? Nosso próprio parto já é um trauma, já tem algumas fases aqui. Daí ele cria algumas fases de desenvolvimento da criança, né? Que é tudo em cima da libido, do sexual. Isso era uma forma muito ruim de ver até então, porque eles achavam que a criança ia ter vontades sexuais só depois de 11, no começo da adolescência ali. Parecia que entrava alguma coisa e a criança começava a ter, pelos hormônios, pelas coisas, ia ter a vontades sexuais. E Freud argumenta que não,
que a criança tem sexualidade também, sente vontade, tem algumas coisas. Não uma sexualidade talvez como a gente pense, mas uma sexualidade da libido de desenvolvimento. Ele quer saber a força da energia que move a mente. Então ele vai em busca disso, né? E cria as fases, né? A primeira fase é a oral, que é o primeiro ano, né? O prazer da sucção. É o prazer sexual pela boca. A segunda fase, que é dos 2 e terceiro ano, né? Que é a satisfação sexual em expulsar e reter as fezes, que é a fase anal. A terceira fase é a fálica, do 5º ano, né? Do 3º ao 5º ano. Descobrimento do sexo, prazer no manuseio. A criança daí começa a se descobrir a sexualidade. E a 4ª fase é a latência, do 5º ao 12º ano de vida. A construção do pensamento lógico, controle da vida psíquica pela realidade. E a 5ª fase e última é a genital, né? Da adolescência e diante da vida humana, em atividades adultas, assumir o papel social. Daí, em 1920 a 1923, ele remodela a sua teoria, né? Daí ele dá uma remodelada e ele chama o inconsciente de id, o consciente de ego e o pré-consciente, o subconsciente, ele chama de superego, né? É o ideal do ego, né? O sentimento de culpa que fica no superego. Então esse superego ele acha que é criado naquela fase lá do complexo de Édipo. O ego é a nossa consciência e o id os impulsos, né? Os impulsos, daí o id dá os impulsos através da libido. O superego que fica na fase tenta bloquear esses impulsos e a consciência que diz o que a gente vai fazer ou não. Uma briga de id, de superego e o ego que resolve. E no meio disso, se a mente não se organiza de certa maneira, tem uns transtornos aí. Que é bem fundo, né? Bem profundo, a gente só vai dar uma sintetizada aí. E tem 5 lições de psicanálise para fora Freud, que é lições básicas de psicanálise, né? Que é primeiro tu faz a pessoa desabafa. Confessar, vai ao passado e solta a energia negativa, tira aquela potencialidade da energia, né, do sentimento, né. Depois, a segunda, daí tu tira o conflito, tira a repressão, tira o remoer por dentro, acaba ou tu aceita ou tu, mas tu tira aquela emoção. Então tu desabafa, tira a emoção. Terceiro, daí tu analisa os teus sonhos, tuas falhas e ações sintomáticas que devem ser analisadas, porque ele vai dizer o teu problema, né? Uma forma de ver o problema. Analisar o sonho, que são as vontades ocultas do inconsciente, simbolicamente, e os atos falhos, que é aquela pessoa que troca de nome, as coisas aí, né? Daí a 4ª lição é todo indivíduo tem sua formação e trauma na sexualidade. Ele acha que, né, desde criança, a libido da sexualidade nos engloba e formata. Essa é a 4ª. E a última fase, que ele acha que é normal acontecer isso também, que ocorre transferência paciente-médico, como nas relações da vida. A existência da sociedade torna a vida difícil, afastando da realidade, criando as neuroses, né? Então ele acredita que a gente vive do meio a turbulentos, transtornos, e a parte do organismo de evolução é essa. E tudo para ele é sexualidade. Ele vivia num contexto da época que a sexualidade era muito reprimida. Então, naquela época, ele estava extremamente certo, né? Porque o que as pessoas tinham de repressão na sexualidade, tanto é que as histerias, as neuroses eram fortes, que a pessoa ficava de cama, causava cegueira, não podia andar, ficava paralítica e não sentia. A pessoa parecia que a igreja dizia que era demônio, falava que estava com demônio, umas falavam que era fingimento e ninguém resolvia. Então Freud vai e consegue melhorar isso aí, consegue curar algumas pessoas, né? Consegue libertar algumas pessoas. E no começo ele começou com hipnose, porque ele hipnotizava a pessoa falava do passado, soltava aquela energia negativa lá, soltava, e só que todo mundo
não era todo mundo que ele conseguia hipnotizar. Então ele começa criando a psicanálise, começa observando, e aos poucos ele vai se criando e vai reformulando. No começo ele fala com o paciente e troca uma conversa, depois, por culpa de uma paciente, fala para ele calar a boca e não falar, daí ele pega, fica quieto, só escuta. Depois ele, né, bota a pessoa de uma maneira confortável, que geralmente os pacientes dele era de cama mesmo, ficava deitado, ele ficava deitado e ele atrás e só escutava, ficava falando, ele ficava analisando o que a pessoa falava, fazia associações para tentar descobrir qual o problema dela. E a histeria na época, né, era considerado problema só de mulher. Histeria é um nome que vem do útero, né? A palavra assim que significa útero. Eles tinham uma ideologia que... Por que era doença de mulher? Primeiro que era só as mulheres que estavam... Parecia só em mulher. Eles achavam que o útero da mulher ficava frouxo. Então, conforme ele... Por falta de sexo, digamos, ele ficava solto. E onde é que mexia dentro do organismo causava histeria. Se ele mexesse para uma região que ofendesse algum órgão interno ali, que fosse da fala, que fosse da locomoção, ele achava que daí isso afetava a pessoa, né? A vida da pessoa. Um monte de mitos, um monte de coisa começa a cair. Freud rompe tudo, acaba com tudo assim, que a consciência é que mandava, né? A parte mais, eu acho, importante dele assim, é que ele descobre o inconsciente, vai atrás do inconsciente, vê o que tem no inconsciente. Ele foi o cara que mais foi a fundo no inconsciente. E agora daí vamos para outro, né?